Que a paz de Deus, que excede a compreensão humana, domine os corações e as mentes em Cristo Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho Lucas, capítulo 9. E vamos ler a partir do versículo 10. Lucas 9, a partir do versículo 10. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar solitário. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo este povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Esta é a palavra de Deus para nós nesta tarde. O texto nos mostra que Jesus está atendendo às necessidades de pessoas. Ele mandou os apóstolos em missão, com autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, e os apóstolos voltaram da missão que tinham recebido do Senhor e prestaram relatório a Jesus. O Evangelho de Marcos informa que neste momento havia tanta gente que Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem de comer. Então Jesus disse: vamos fazer um retiro, vamos para um lugar retirado para ficarmos um pouco a sós. Esta era a intenção de Jesus. Mas quando chegaram ao lugar, a Betsaida, as pessoas tinham percebido para onde ele tinha ido e já estavam lá esperando Jesus. E o texto diz, o Evangelho de Marcos, que quando Jesus viu uma multidão, teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensinar muitas coisas. O Evangelho de Lucas diz: ensinar coisas relacionadas com o reino de Deus. E Lucas informa que ele também curava enfermos que existia dentro do povo. E aí o dia declinou, já era tarde, e os discípulos racionais chegaram a Jesus e disseram: dispense o povo, para que indo em lugares próximos encontrem comida, porque o dia já é tarde, o lugar é deserto, não tem padaria, não tem supermercado. Foi uma sugestão racional. Mas Jesus sempre quer nos ensinar lições. E aqui nós aprendemos lições que Jesus ensinou. Primeiro, eles já tinham cumprido uma missão. Os irmãos perceberam que quando iniciamos a leitura, os apóstolos tinham voltado de uma missão. E nessa missão, eles tinham exercido a autoridade de Jesus, curado enfermos, tinham expulsado demônios. Então, eles estavam preparados para resolver também o problema
da falta de comida. Então o que acontece aqui, a narrativa, ela traz ensinos preciosos para nós. Primeiro é que Deus conhece as nossas necessidades. Todos nós temos necessidades. A pessoa autossuficiente, ela não está reconhecendo que ela é uma criatura que precisa, por exemplo, nós temos necessidade do ar. Não pagamos nada por isso, mas sem o ar, já sabemos o que acontece. Nessa crise da pandemia, irmãos nossos que foram afetados, uma das grandes necessidades era a dificuldade de respirar. E como isso exigia cuidados especiais, precisamos do ar, precisamos do sol, da natureza, tudo que a gente precisa para comer, a terra produz, para vestir. Deus já providenciou tudo, nós precisamos. Jesus, Deus, conhece as nossas necessidades. Por isso ele disse em Mateus capítulo 6, que não precisamos de ficar ansiosos quanto ao que vamos comer, quanto ao que vamos beber, vestir, onde vamos morar, necessidades de saúde, de educação, porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos de tudo isso. E ele diz, os pagãos que não conhecem a Deus é que se preocupam tanto com isso, mas vocês fiquem sabendo, vocês devem ter consciência de que o Pai sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Olhando para o texto lido, a primeira necessidade que Jesus percebeu foi a necessidade do ensino da palavra. A necessidade da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele estava saindo de um jejum de 40 dias, a tentação foi esta: transforma estas pedras em pães. Para Jesus, que tinha passado 40 dias e 40 noites em jejum, o pão era grande necessidade. Mas só que se Jesus fizesse o que o diabo estava mandando, ele ia fazer para provar que ele era Deus. Ele não precisava de fazer isso, ele sabia. Então Jesus respondeu, está escrito, palavra, nem só de pão viverá o homem, preste atenção, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus deixa claro então que a palavra de Deus é a nossa primeira e maior necessidade. E nem sempre é uma necessidade que a gente percebe, que a gente sente, mas Deus sabe, Ele nos desperta para buscarmos a palavra de Deus, nos alimentarmos na palavra de Deus, e para buscarmos na palavra de Deus a orientação e a direção para as nossas vidas. Então a primeira e mais importante necessidade percebida por Jesus foi a necessidade da palavra de Deus. Então os que estão presentes, os que estão conosco no culto online, nesta tarde estão ouvindo a palavra, e essa é a maior necessidade. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ter recursos para todas as outras necessidades, mas perder a alma, ou a alma morrer de inanição, morrer por falta de alimento espiritual. E Jesus começou a ensinar, movido de compaixão, como ovelhas sem pastor. E Jesus, como o supremo pastor, a coisa mais importante que ele deu para aquele povo foi a palavra de Deus. Mas Jesus percebeu também a necessidade de saúde, e o texto diz que ele curava enfermos que havia entre eles. A palavra saúde, santificação e salvação tem a mesma raiz. Jesus percebeu a necessidade de saúde. Todas as terças-feiras à tarde nós oramos por saúde, vida saudável.
E a maior necessidade é de saúde espiritual, de comunhão com Deus, de receber de Deus aquilo que é mais importante, a salvação, a nutrição para as nossas almas. Mas nós oramos também por saúde emocional, pessoas que ficam ansiosas, abatidas, perturbadas às vezes, desanimadas, necessidade de saúde emocional, necessidade de saúde física. Oramos para que Deus abençoe os irmãos, nós sejamos fisicamente também saudáveis. Eu sei que eu não tenho uma saúde 100%, mas eu oro para que eu tenha saúde suficiente, necessária para cumprir a minha missão. Eu sei que os irmãos oram por mim, e Deus atende a estas orações. Mas aqui foi constatada a necessidade de comida. O povo já tinha ouvido a palavra, já tinha se alimentado espiritualmente, muitos doentes fisicamente já tinham sido curados, a esperança, o ânimo já tinha sido devolvida a muitas pessoas, saúde emocional, mas a gente tem fome, não é verdade? A fome é uma bênção, porque ela é um aviso de que o nosso organismo está precisando de alimento, é essencial para nós. E o lugar era deserto, já era tarde, e os discípulos disseram a Jesus: despede o povo para que eles encontrem comida. Aí Jesus disse para eles: providenciem vocês mesmos a comida, ou dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos disseram: Senhor, 200 denários seria suficiente para alimentar esse povo agora? Bem, Jesus esperava que eles, os apóstolos, os discípulos, que já tinham exercido a autoridade em nome de Jesus, curando doentes, expulsando demônios, que eles iam entender que podiam satisfazer as necessidades do povo. E aqui, meus irmãos, uma lição muito importante. Note bem que Jesus supre as necessidades, necessidade espiritual da palavra de Deus, necessidades emocionais, físicas. Jesus sacia a fome, mas nós temos o alto privilégio de sermos parceiros dele. Então a lição que o texto nos ensina é a lição da generosidade. Primeiro, a generosidade de Jesus, dos apóstolos. Os apóstolos tinham regressado de uma missão árdua. A procura era muito grande, talvez como resultado até dessa missão dos apóstolos. Marcos informa que eles não tinham tempo nem de comer. Aí Jesus disse: vamos fazer um retiro, vamos para um lugar, vamos ficar a sós, vamos descansar um pouco. Mas quando Jesus chega, a multidão já estava esperando. Jesus não dispensou, mesmo cansado. Aqui demonstra o coração de Jesus, a generosidade de Jesus em atender, ministrar a palavra, curar os doentes e agora suprir as necessidades de alimentação. No Evangelho de João, que registra também este milagre, Jesus colocou o problema para 2 apóstolos. E aí Jesus, aqui diz que ele mandou ver o que eles tinham. E lá no Evangelho de João ele foi informado que no meio deles tinha um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, eu acho que era muito para o rapazinho. Mas não dava também para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Concordam comigo? Eu creio que esse rapaz era prevenido, era generoso. Ele já levou um lanchinho que, se alguém precisasse, ele compartilhava. Jesus sabia disso.
Eles dizem: tragam para mim, e apresentaram a Jesus 5 pães e os 2 peixes. Mas os próprios discípulos disseram: Senhor, o que é isso para tanta gente? Não tinham ainda aprendido a lição. Mesmo os apóstolos já tinham realizado milagres em nome de Jesus. Mas Jesus é paciente, foi paciente com eles. Jesus é muito paciente com a gente. A nossa dificuldade em crer é muito grande. E a gente dá até conselhos para Deus para resolver o problema. Senhor, faça isso, faça aquilo, vai resolver o problema. Vai, manda esse povo, vai para a cidade vizinha, eles vão comprar comida. Providencie vocês mesmos. E aí, aqueles 5 pães e 2 peixes foram entregues a Jesus. Aqui está uma lição importante. Jesus quer fazer milagres, mas Ele quer a nossa parceria. Ele quer que coloquemos nas suas mãos os 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes. O pastor Paulo falou, quando consagrou os dízimos, que nós ofertamos ao Senhor a nossa voz, a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa disposição. Mas os recursos que eles tinham, a matéria-prima para o milagre, eram 5 pães e 2 peixes, e foram colocados, esses recursos foram colocados nas mãos de Jesus. Então Jesus quer que exercitemos a nossa fé, colocando na mão dele, ofertando, colocando os 5 pães e 2 peixes, a nossa vida, a nossa inteligência. Vou repetir o que o pastor Paulo falou, o nosso tempo. Ele vai usar isso e fazer o milagre da multiplicação. Quando Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, a Bíblia diz que Ele os apresentou a Deus e levantou os olhos para o céu. Eu gosto desse gesto de Jesus de orar, pastor Paulo. De vez em quando eu falo aqui na igreja: vamos levantar os nossos olhos. Não precisa de fechar os olhos agora. Jesus fez isso, levantou os olhos e agradeceu. Aí ele deve ter pedido os cestos. Eram 12 apóstolos. Quantos cestos foram? Lembram? 12 cestos. E na medida que Jesus ia colocando nos cestos, o pão ia multiplicando. Então, primeiro, parceiros de Jesus na realização de milagres para satisfazer as nossas necessidades de pessoas. Consagrar a Ele o que temos, o que somos. Fé, crer que Ele pode multiplicar, Ele pode agir, Ele pode fazer milagres. Obediência, Ele deu graças, ia distribuindo o pão, e o pão ia multiplicando e encheu 12 cestos. Mas agora Ele mandou que fizesse algumas coisas. Primeiro, que dividisse o grupo de 50 em 50. Eu já esses dias preguei sobre esse texto, dando um enfoque um pouco diferente, e eu perguntei se os irmãos lembravam de um programa de televisão que dava dinheiro para o povo, né? E aí jogava para a multidão: quem quer dinheiro? Pá! E todo mundo querendo pegar. Jesus age de maneira correta. Ele organiza 50 em 50, abriu espaços, avenidas. Agora Ele falou para os apóstolos: leve e distribua. Os apóstolos poderiam olhar para Jesus e falar: Senhor, são só 12 cestos. Eles já deviam ter percebido, já tinha multiplicado, mas são 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles simplesmente obedeceram. E agora, andando por aqueles espaços, aquelas avenidas, foram distribuindo pão. Aqui um segredo para que o Senhor supra em glória as nossas necessidades: fé e obediência. Porque quando obedecemos, Deus age. A nossa desobediência atrapalha a ação de Deus. Quando Jesus disse para o paralítico: levanta e anda, o paralítico podia olhar para Jesus e falar: o senhor está brincando comigo, o senhor não vê que eu sou paralítico? Mas o que acontece? O que aconteceu? Ele obedeceu. E o que aconteceu? É assim.
Deus supra em glória todas as nossas necessidades. Mas aqui Ele está ensinando, os apóstolos nos ensinando. E aí todos comeram, e o texto diz que todos comeram à vontade. Não houve miséria. É assim que Deus age. Todos comeram à vontade, se fartaram. Que coisa boa. Nós podemos estar seguros que Deus supre todas as nossas necessidades. Eu sei que muitos de vocês talvez foram pobres, ou são pobres, ou já foram mais pobres em alguma fase da vida. Mas eu sou de uma família pobre. De uma família, quando veio de Minas, ou do estado de São Paulo, perto de Minas, para o Paraná, veio com mais 3 famílias na carroceria de um caminhão. E que não tinha colocação arranjada. Simplesmente ficamos na rua de Florestópolis, lá no estado de São Paulo. Sem nada. Os víveres já tinham terminado. Era costume na época, passou um caminhão e pegou as famílias e levou para a fazenda. E botou as 3 famílias num galpão. E a gente cozinhava, como os tropeiros, né? Forquilha, botava um pauzinho, aquelas latinhas, a gente, como tinha muita mata, a gente cortava palmito na mata, e alguém forneceu mandioca, ninguém morreu de fome. E eu me lembro que o meu pai e minha família foram seguindo as instruções de Deus. E os poucos recursos que Deus tinha foi multiplicando. Não morreu nenhum de nós, éramos 11 irmãos. Por quê? Porque Deus supre as necessidades daqueles que confiam nele, daqueles que se entregam a ele, que colocam os seus recursos nas mãos dele e que obedecem, seguem as instruções. Quando obedecemos, essa é uma afirmação forte. Quando eu obedeço o que Deus está me orientando, Ele age. Isso não é conversa, isso é realidade. Mas a última lição que o texto nos deixa é que Deus faz provisão para as nossas necessidades. Bem, 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas foram alimentadas? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Com quantos pães e peixes? Alguém continuou com fome? A Bíblia diz que comeram à vontade, se fartaram. Mas o que aconteceu? Os irmãos se lembram? Depois todos comeram e se fartaram? 12 cestos. Significa, presbítero Bira, se tivesse mais gente, o pão continuaria multiplicando. Porque na medida em que a gente divide, Deus multiplica. Quando eu seguro a coisa para mim, eu não deixo Deus agir. No momento em que eu me coloco nas mãos de Deus e abro as mãos, Deus age na vida da gente. E aí tinha provisão, podia continuar. Se chegasse mais gente, tinha comida. É assim que Deus age. Que Deus nos ajude nessa tarde. Vamos aprender as lições com Ele. E aí, a gente não precisa de ver ansioso. O que vamos comer, o que vamos beber? Deus sabe. Deus nos ensina através da palavra. A maior necessidade que Jesus percebeu foi a necessidade da palavra dele e ministrou. Percebeu a necessidade de cura e curou os enfermos. E nós aqui oramos por enfermos do espírito, da alma e do corpo, saúde, vida saudável. Mas percebeu a necessidade de comida. E aí, ele instruiu os apóstolos, os discípulos, para que fossem parceiros dele na realização deste milagre, para alimentar multidão e ter provisão para continuar na frente, né? Então, a missão sempre de Deus, quem age é Deus. Nós somos parceiros de Deus. Somos parceiros de Deus. Que Deus nos ajude para que sejamos parceiros dele, os recursos, o milagre da multiplicação continue, suprindo em glória todas as nossas necessidades, e pode a multiplicação acontecer na multiplicação de pessoas salvas. Foi assim no Novo Testamento.
Quando o Espírito Santo desceu, todos ficaram cheios do Espírito, e aí Deus agiu, fazendo o milagre da multiplicação. 120 no começo, quase 3.000 depois. Você chega no capítulo 4, já estava chegando a 5.000. Você chega no capítulo 6, numerosas multidões. Que Deus nos ajude.